Pescador, pescadora, trabalhadores do mar de Duque de Caxias, bem-vindo ao podcast. Pescou? Olá, estamos iniciando a série de podcast Pescou? Com informações para pescadores, pescadoras e catadores de caranguejos de Duque de Caxias. Olá, o 6º podcast Pescou traz a questão da comercialização do pescado. O pescador Délcio Fonseca, presidente da Associação dos Pescadores Livres do Biacanga, desabafa sobre as dificuldades que os pescadores e aquicultores enfrentam para comercializar os seus pescados. O pescador, para levar o seu peixe até o consumidor, ele teria que ter um carro, um isopor grande, gelo, para poder levar seu pescado até o consumidor. Mas, por sua vez, ele não quer ter esse trabalho. Ele passa por atravessador e o atravessador vai levar o peixe até o consumidor final. Então, como também o espelho d'água diminuiu bastante, o pescador, por sua vez, o pouco que ele pesca, ele vende na própria família, no próprio bairro, para as pessoas mais conhecidas, nos estabelecimentos conhecidos, e assim, dessa forma, ele vai vivendo cada dia o seu dia. É dessa forma que eu vejo as dificuldades que o pescador ou pescadoras encontram para levar seus pescados até o consumidor. O funcionário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, Almir César Filho, explica como o pescador artesanal pode ampliar os ganhos com o seu pescado. Primeiro, os pescadores devem pensar que, além da sua produção, isto é, os frutos do mar capturados, catados ou criados, devem levar em conta que devem também escoar essa mesma produção, in natura, beneficiada ou processada, direta ou indiretamente ao consumidor. Não apenas por meio de um atravessador que vai até o local de desembarque e compra a um preço muito baixo para revender, mas também em barracas, em feiras públicas ou em peixarias próprias ou de parceiros, ou em restaurantes e mercados, ou alguma das novas plataformas com o advento da internet. O atravessador legaliza todas as operações ou as burlam, ou pulam, melhor dizendo, etapas que são obrigações do pescador e que são exigidas para a comercialização. Ao fazer isso, o atravessador, por um lado, paga muito menos ao pescador e, por outro, lucra com essa diferença no que o comércio paga. Por isso, o pescador deve procurar na produção atender todas as exigências para vender diretamente ao consumidor. Em segundo lugar, o pescador deve sempre pensar que sua produção deve ser encaminhada para acomodação e conservação, transporte e eventualmente processamento, antes mesmo de chegar às mãos do comércio ou consumidor final. Nessas etapas, o mais conveniente é também a atuação coletiva, tanto para providenciar gelo, caminhão, geladeira, deve-se ainda atuar segundo rigor sanitário, especialmente por ser produto alimentício de origem animal, submetido à vigilância sanitária desde a captura até o consumidor. E, portanto, também é exigido do pescador e demais trabalhadores apetrechos de acordo e boas práticas em cada uma dessas etapas. Os pescadores devem, sob forma de empreendimento coletivo, em um estabelecimento artesanal e fabril próprio ou de parceiro, como um frigorífico, uma agroindústria, providenciar esse processamento a fim de vender já nessa condição no comércio. A comercialização de pescado pode ocorrer de forma direta ao consumidor ou com intermediação por estabelecimentos processadores, distribuidores e comerciantes especializados. O poder público, em especial as prefeituras, podem ser um importante consumidor dos produtos dos pescadores artesanais. Ela também tem outras formas de comercialização na modalidade de compras públicas, a prefeitura comprando da pesca, para além da alimentação escolar, para merenda. Tem também o que a gente chama de aquisição de alimentos, para fazer doação, para compor cesta básica para a população em vulnerabilidade social. Isso também é uma forma de geração de renda para o pescador e além de segurança alimentar para ele próprio, além daqueles que consomem esse pescado. Então nós temos essas duas modalidades de compra direta. Também a aquisição de alimentos, ela não se limita para a doação, ela também se faz em todas as atividades da prefeitura que a prefeitura tem
fornecimento de alimentação, seja nos hospitais, seja em creches, asilos, abrigos, ou até mesmo cerimoniais que precisem de buffet. A prefeitura pode entrar com essa aquisição diferenciada, que é uma aquisição sem licitação, focada no pescador artesanal, como, de maneira geral, o agricultor familiar. A lei estabelece que dá prioridade ao agricultor, não é pelo preço mínimo, e sim pelo preço de referência, e especialmente no caso da alimentação escolar, a lei obriga que no mínimo 30% da compra do alimento seja junto ao agricultor familiar e, por consequência, ao pescador artesanal, que é um dos segmentos da agricultura familiar. A prefeitura é um dos entes que compra, porque também o governo do estado e todos os seus órgãos, secretarias, autarquias, desde a escola até mesmo a polícia, os hospitais podem fazer compras, o governo federal também, as universidades, os quartéis do exército, não apenas a Conab, podem fazer essas compras públicas, como eu disse. São compras sem licitação, o órgão fixa um edital, apresenta um preço de referência que é baseado numa pesquisa de preço local, onde vai proceder, inclusive, a entrega desse alimento. É uma pesquisa, como eu disse, com pelo menos 3 mercados, locais. Você, a partir daí, fixa um preço de referência e os vendedores, os agricultores familiares que irão vender para o órgão, todos que apresentarem a documentação e participarem, todos que cumprirem os requisitos, vão fornecer, não apenas o vencedor, que seria com aquele que oferecesse o menor preço. A principal documentação é ter a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que agora se transformou na CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Mesmo um pescador artesanal, ele precisa ter a CAF para poder participar dessa compra. Ele cadastra no portal da internet da Secretaria de Fazenda o CPF dele, e ele passa a vender os produtos exclusivamente pelo CPF. O pescador artesanal, enquanto produtor rural, ele é isento da necessidade de abrir um CNPJ, então ele pode emitir nota fiscal como produtor rural pelo CPF. Isso, inclusive, garante os direitos da Seguridade Especial, o antigo Fundo Rural. Então, ele não precisa vender por MEI, muito pelo contrário, produtor rural não tem direito a MEI. E se ele vendesse exclusivamente como comerciante, que muitos acabam fazendo, eles perdem essa prerrogativa, esse direito, que é a aposentadoria especial como produtor rural. Então, é importante isso, e que as prefeituras ajudassem a orientar, a treinar nessa modalidade de formalização da atividade econômica, da pesca. Mas é necessária a formalização para ter acesso a esses editais de compra direta ou qualquer outro benefício, como o defeso, por exemplo. Obtenção de documentos específicos. São eles a permissão e registro da embarcação pela autoridade marítima, providenciado na Capitania dos Portos, e o Registro Geral da Atividade Pesqueira, a RGP, também conhecida como a Carteirinha do Pescador, que vocês conseguem junto à Superintendência Federal da Pesca no Rio de Janeiro, recém-recriada com o desmembramento do Ministério da Agricultura. Para facilitar, diante de tantos papéis, de tantos documentos, a recomendação é que o pescador deve, por meio de sua associação, cooperativa, sindicato e colônia, providenciar coletivamente esses documentos, ou pelo menos de maneira terceirizada. E quase todas essas autorizações são solicitadas online. A liderança Délcio Fonseca explica que, como presidente da Associação dos Pescadores Livres de Tubiacanga, está atento a essas demandas de formalização dos pescadores artesanais. As dificuldades são muitas. É o RGP. Eu vou falar sobre os pescadores de Tubiacanga. Eu assumi a presidência da associação em abril do ano passado, e até então a média de 10 pessoas em Tubiacanga tinha o RGP. Hoje quase 100 pessoas já têm o RGP, que é o Registro Geral de Pesca, onde a associação, por meio do sistema, conseguimos fazer com que os pescadores aderissem a esse projeto de tirar o RGP, para poder pescar com tranquilidade. Mas aí também tinha o problema da embarcação, que era o TIE, Título de Inscrição da Embarcação, onde também tiramos a documentação das embarcações dos pescadores de graça. Então, essa era uma das dificuldades que os pescadores tinham para se formalizar. Além disso, desses documentos que o pescador agora tem, nós temos o espelho d'água. O
pescador se formalizar, ele tem que pescar, manter a sua família com pescado e, ao mesmo tempo, sempre trocando seus apetrechos. O que é esse apetrecho? Suas redes, sua embarcação, sempre renovando um motor aqui, ou pintura, ou consertando o barco, trocando a rede. Então ele tem que estar sempre se formalizando. Senão ele não consegue com o tempo. Depois ele para de pescar porque não tem mais barco, não tem mais rede, que acaba com o tempo. Então é uma das dificuldades que o pescador tem aqui também, é isso, porque o espelho d'água ele está acabando. A indústria, a Petrobras está tomando conta, a Marinha está tomando conta do nosso espelho d'água. E quanto mais diminui o espelho d'água, diminui também o pescado. E diminuindo o pescado, o pescador não se formaliza. Por quê? Ele não tem como mais trocar o barco, não tem mais como trocar as redes, porque o pescado some. Então ele passa a trabalhar agora em construção civil. O professor Almir César Filho confirma a necessidade dessa formalização, formação e informação entre os pescadores artesanais em seus territórios e a relação com o poder público para além da comercialização. O ordenamento pesqueiro nos rios, que são rios exclusivamente municipais, e lagoas, espelhos d'água, como também nos intermunicipais, que aí o ordenamento seria pelo Estado, como também aqueles rios federais e orla marítima, que também é federal, a Prefeitura pode solicitar ao ente responsável, junto com os pescadores, e organizar o ordenamento. O ordenamento é importante, tendo em vista a delimitação das espécies, das técnicas de captura, a fim de evitar danos ambientais, prejuízos na reprodução das espécies capturadas. E, sem dúvida, um elemento complementar da comercialização é as atividades que envolvem a inspeção, a vigilância, a fiscalização dessa pesca do ponto de vista sanitário, do ponto de vista das práticas de segurança sanitária alimentar desse pescado. A Prefeitura pode, junto ao governo federal e principalmente estadual, garantir a vigilância agropecuária, no caso que é a vigilância sanitária feita direto na produção, não no momento da comercialização, como a gente costuma ouvir mais a respeito da vigilância sanitária, né, municipal, junto a restaurantes, supermercados, mas o próprio município pode também ter sua própria vigilância agropecuária através da constituição de um sistema municipal como integrante, né, do serviço de inspeção integrado ao SUASA, ao Sistema Único de Atenção e Sanidade Agropecuária. É até melhor porque a atividade da pesca é uma atividade muito descentralizada, uma atividade realizada muito localmente, principalmente a pesca artesanal, né, e algumas atividades de aquicultura, né, familiar. Então a inspeção local feita pelo município é bem mais adequado e permitiria o pescador, até por vender, comercializar um produto de origem animal, ter a segurança, né? E os compradores também terem a segurança de estarem comprando um produto saudável. A pesca artesanal não se limita à captura do peixe ou marisco. Ela é uma atividade que inclui o artesanato, que são as artes para a criação das redes, cercas e balaios de pesca, até a gastronomia, aquelas receitas deliciosas criadas pelas famílias dos pescadores tradicionais. O Pescou finaliza convidando a todos a acompanhar essa série de podcasts sobre a pesca e os trabalhadores no Brasil. O podcast Pescou está nas plataformas Anchor e YouTube. Visite o nosso perfil nas redes, curta e compartilhe com seus amigos. O podcast Pescou faz parte do subprojeto de Educação Ambiental e Economia do Mar na Baía de Guanabara. Foi aprovado no edital promovido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBio, sendo uma obrigação de natureza compensatória prevista no Termo de Ajustamento de Conduta, TAC-FRAD, celebrado entre as empresas PRIO e o Ministério Público Federal, RJ, com a interveniência da Agência Nacional de Petróleo, ANP, e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Pescou?